Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Liliana Borges, Suzete Francisco, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapage e, como é habitual, vou estar a moderar o Poder Público desta quinta-feira, dia 15 de maio. Estamos a 3 dias das eleições, a 2 dias do dia de reflexão e a 1 dia do fim da campanha. Mas ainda assim, a semana não foi marcada só por questões relacionadas com as legislativas. Hoje vou propor um exercício diferente, vou propor que dividamos este episódio em 2 partes. Na primeira comentamos o tema Gouveia e Melo, candidato, e na segunda eu faço algumas perguntas que acredito estarem a passar pela cabeça de muitos eleitores e vocês tentam dar respostas rápidas e partilhar as projeções que fazem. E claro que é um pouco de futurologia sobre as eleições. Vamos a isso. O primeiro tema que definitivamente agitou as águas da campanha, e eu sei que o público já fez este trocadilho ontem para aludir à passagem do ex-almirante pela Marinha. Gouveia e Melo anunciou que será candidata às presidenciais e que vai apresentar a candidatura no dia 29 de maio. Tinha prometido só voltar a falar sobre o assunto depois das eleições. Suzete, esta mudança de planos foi um deslize? Foi apanhado desprevenido? Ou os danados dos jornalistas obrigaram-no a dizer o que não queria? Não foi nenhuma das 3. Acho que não foi, não teve nada. Nenhuma das opções acima. Nenhuma, né? Não, a tripla não serve para o caso. Não teve seguramente nada de inadvertido. Gouveia e Melo quis mesmo fazer o anúncio da candidatura presidencial agora nesta reta final da campanha eleitoral. A grande questão é: porquê? É uma boa pergunta, sim. A explicação que ele dá é, não querendo exagerar, talvez a explicação mais absurda de todos os tempos. Tinha que mandar os convites para a cerimónia, que toda a gente sabe que é uma excelente justificação para se avançar com uma candidatua presidencial. Podia simplesmente adiar a data da apresentação. Por exemplo, assim, então, uma de várias hipóteses. Ou mandar um mail, não sei se ele... enfim, costuma ser relativamente rápido. Portanto, mantemos o porquê, partindo do princípio que não foi por uma questão de convites. Logística. Tem havido algumas tentativas de explicação. O João Miguel Tavares hoje escreve no Público que isto é um recado para os partidos e uma forma de Gouveia e Melo vir dizer aos partidos o que é que deviam ter feito ou de que é que deviam ter falado nesta campanha eleitoral e não falaram. Eu temo que não haja nenhuma explicação tão elaborada para este anúncio de Gouveia e Melo, porque se ele queria passar uma mensagem, ela não foi nada clara, não teve clareza absolutamente nenhuma e, portanto, não passou. Acho que a única coisa que passa aqui é a surpresa geral por vê-lo a anunciar a candidatura nesta altura, a 3 dias do fim das eleições, quando não está de todo em cima da mesa esta questão, e quando ele próprio, isso não é nada despiciente, quando ele próprio tinha dito que só o faria depois das legislativas, que este é o tempo das legislativas. E é o tempo das legislativas. Eu acho estranho que um candidato presidencial, que as sondagens dão como futuro Presidente da República, tenha este timing de vir aterrar aqui no meio de uma campanha e venha levantar este tema no meio de uma campanha. É o outro tempo, de facto, não é o tempo das presidenciais. E até dá a ideia de que ele no futuro vai falar quando lhe apetecer, o que é um pouco do que já tínhamos. Ele diz que vai ser diferente, mas é um pouco diferente mas ele diz que vai ser Marcelo. Diferente e frisa isso muito, mas não diz em quê. Sim. Não é capaz de dizer em quê. É interessante isso, acho. Mas ele já criticou o Marcelo por não fazer, pelo uso da palavra do Marcelo. Por perder o gravitas, não é? Sim. Exato. Gravitas é uma boa palavra para este caso. Mas olha, eu também te queria ouvir sobre este assunto. Na verdade, parece que Gouveia e Melo falhou a sua promessa eleitoral ainda antes de ser oficialmente candidato, e eu queria, de facto, saber qual é a tua leitura sobre este avanço. Eu tenho aqui várias coisas que eu gostava de dizer sobre isso, porque, desde logo, ele que disse que acha que um dos motivos para dissolver a Assembleia da República é o não cumprimento de promessas. Ora, para quem defende isto, ele começa bem. Depois, por outro lado, gostava de saber se houvesse alguém acima dele, se ele também faria, por exemplo, uma reprimenda pública para marcar a posição, como fez àqueles marinheiros que não fizeram aquela missão e a quem ele deu um raspanete público e que agora temos os tribunais a dar razão ao facto de eles não terem ido porque não havia condições
para o fazerem e, portanto, eu acho que aqui o Almirante começa mal também porque mostra aqui um certo quer posse e manda, ou seja, faz as coisas à maneira dele, dá reprimendas públicas que quer e depois é desmentido, digamos assim, ou é desautorizado pelos tribunais e não vai fazer um meia-culpa. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que me preocupam um pouco. Era aquilo que a Suzete disse, ele contrariou-se porque ele disse que não viria criar ruído durante a campanha eleitoral. E depois vem aqui anunciar, a mim o que me fez lembrar foi os miúdos que vão ter a festa de anos e que estão ansiosos pela festinha de anos com os amigos e querem enviar logo os convites, aqueles convites com mica e não sei o quê, para os amigos, e portanto ele está com medo que não chegue o convite a tempo aos seus amiguinhos, e então decidiu fazer isto neste momento, contrariando aquilo que tinha prometido e criando aqui um ruído absolutamente desnecessário. Eu acho também que ele com isto está a tentar marcar uma posição, está a tentar marcar a posição de que ele é o favorito para vencer as eleições presidenciais e vem aqui dizer aos partidos de forma pouco clara, porque o facto de se ter contrariado acaba por apagar aquela que era a mensagem que ele porventura quereria passar. Obviamente o facto de ele ter vindo falar neste momento, eu acho que ele queria marcar uma posição, mas não consegue essa eficácia porque as pessoas todas se concentram no facto de ele vir criar ruído desnecessário na campanha, dele se ter contrariado, contradito. O pior é que ele vem, e a Ana Salvo escrevia isso, ele mostra que é um bocadinho como outros políticos que ele critica de forma muito subreptícia, que é de dizer uma coisa e fazer outra, e portanto ele mostra também isso, e nesse sentido acho que não fez bem e acho que lhe fica mal, mas sobretudo eu acho que a grande mensagem que ele tentou passar é um bocadinho a mensagem que vem sendo veiculada por exemplo, Alexandre Leitão disse isso no outro dia na televisão, mas também Pacheco Pereira já escreveu isso aqui no Público, Pedro Norton também, ou seja, que é dizermos que as questões fundamentais da ordem internacional, a questão de geopolítica, Donald Trump, Ucrânia, em particular Gaza, não estão a passar completamente ao lado desta campanha. Eu acho que ele quis também sinalizar isso. Só que fê-lo da pior forma, porque se ele... Achas que foi uma intenção política de Acho que sim, marcar marcar a campanha? posição. Mas é muito pouco claro. Se ele queria passar essa mensagem, Podia podia ter falado dizê-lo por isso sem dizer que era ele candidato. Ele disse-o nas declarações à Renascença. E não só que... precisava de anunciar a candidatura candidatura, para fazer era isso. só aguentar mais Mas 4 é isso que eu estou a dias. dizer. Ele perdeu a eficácia nessa mensagem porque as pessoas se concentraram no resto. E o resto, neste caso, tem mais peso, que é ele disse uma coisa, fez outra, ele cria ruído absolutamente desnecessário na campanha e mostra aqui também um bocado aquela ideia de que ele faz aquilo que quer quando quer. E, portanto, isso... Ele que já defende também as reformas estruturais e não sei o quê, já defendeu 1001 coisas em artigos de opinião, agora volta a falar também nesse tipo de reformas. Nós ficamos sem saber o que é que ele pensa dos poderes presidenciais. Eu, num programa anterior aqui, já disse que eu acho que ele ainda não percebeu muito bem que não vivemos num regime presidencialista. E, portanto, nesse sentido, acho que foi um tiro ao lado. Liliana, tu concordas com isto tudo sobre as motivações de Gouveia Melo ou achas que pode ter sentido que estava a ficar para trás e a perder atenção, nomeadamente para Marcos Mendes, que chegou a participar pelo menos numa iniciativa de campanha, aquele almoço de ex-líderes? Eu acho que mais do que um tiro ao lado, e para continuar aqui os trocadilhos que iniciámos com o Gouveia Melo, foi um tiro no porta-aviões. Porque aquilo que eu concordo com o que tem sido aqui dito, acho que há um sinal de falta de sentido de Estado. Essa crítica ontem também começou a ser-lhe feita. Há um certo atropelo das instituições democráticas, não é? E é aqui uma matéria sobre a qual ele tem dito que é preciso o tal gravidade, o tal respeito, o tal controle sobre a quantidade de vezes que se fala e os momentos em que se fala, e ele demonstrou que claramente aparentemente não sabe ter essa leitura política, ao contrário daquilo que vem dizendo nos artigos de opinião que vai escrevendo sobre o presidente que ele quer ser. Acho que houve aqui uma falta de respeito brutal pela época que atravessamos de eleições legislativas. Não acho que Marcos Mendes possa ser uma razão suficiente, porque, tirando, como disseste, a questão do almoço, ele tem estado absolutamente apagado da campanha, não o vimos. Como é normal, não é? Precisamente, portanto...
O próprio atual presidente tem estado ultra silencioso nos últimos tempos. Estranhamente silencioso. E se ele consegue, os outros conseguem. Portanto, o Gouveia e Mel parece-me aqui que deixa muito a claro a sua veia militar, não é? Eu falo quando quero, ninguém manda em mim e hoje apetece-me fazer isto e é isto que eu vou fazer e saio para frente. Mas isso não é bem a veia militar. Militar no sentido de chefia militar. Chefia, precisamente, não de... Porque normalmente os militares até cumprem muitas Cumprem, regras, é verdade, e a é verdade. regra Cumprem. estava definida a ser dia Não, e depois respeitam de... hierarquias e ordens e não sei o quê. Ele não respeitou a ordem que ele deu a ele próprio, não é? Precisamente. Portanto, precisa de um raspanete em público, não é? E acho que está a ter. Pois, mas os dele partidos- próprio. Provavelmente a justificação que dará é que eu não apresentei a candidatura. Isso é só dia 29, que é depois das eleições. Exato. E eu, honestamente, eu não consigo perceber porque é que ele não aguentou mais 4 dias. Porquê? Não há razão nenhuma. Porque queria marcar a posição e porque já não se falava dele há muito tempo também. Ele habituou-se a que se falasse muito dele. Isto há aqui algum egocentrismo também, na minha Claro, opinião. mas eu acho que ele depois se coloca numa posição, que é isso que nós estamos aqui a fazer agora, de lhe serem apontadas toda a incongruência de ter anunciado quando disse que não ia fazer. Portanto, não. Acho que ele se estava a ficar atrás de Marcos Mendes na atenção, que eu não acho que estava, porque acho que Marcos Mendes não tem tido ascensão nenhuma, acho que fica atrás No sentido de timing. Sim. Meteu água, não é? De oportunidade. Exatamente, meteu água. Vamos passar então à segunda parte. São perguntas diretas com resposta rápida. Vai obrigar-vos, como já disse, a fazer um pouco de futurologia, mas até acaba por ter a sua graça. Liliana, primeiro és tu. Logo Qual eu. é a tua convicção sobre quem vai ganhar as eleições e porquê? Eu não vou responder esta pergunta porque em 2022 o PS estava com uma campanha muito desmobilizada. Eu estava a acompanhar a campanha do PS nesse ano e era um ano em que todas as sondagens davam Rui Rio à frente e depois eu sinto que foi na última noite que aquilo virou tudo e tivemos uma maioria absoluta do PS. Portanto, neste momento e com a distância... entre o PS e a AD a ficar cada vez mais curta em algumas sondagens. E mais longa noutras. Sim, portanto, mas eu não consigo arriscar, acho que os resultados vão ser muito parecidos com a Eu não te atualização. perguntei se iam ter a maioria absoluta, perguntei Certo. se... mas Então não queres. os meus 5 cêntimos ainda vão para a AD. Suzete, o LIVRE vai ficar à frente do bloco da CDU e do PAN? É possível, mas não é nada líquido porque o LIVRE, a nossa sondagem é muito clara sobre isso. O eleitorado do LIVRE é um eleitorado extremamente volátil. O LIVRE surgia na sondagem da Católica como 34% das pessoas que diziam que iam votar LIVRE admitia a possibilidade de ainda mudar. É muito. Para ter uma ideia, no Bloco eram 23%, na EL 14% e a CDU, que estava no polo oposto, 3%. Portanto, eu acho que o LIVRE assumiu agora um bocadinho essa condição que esteve durante muitos anos com o Bloco de Esquerda, que era a de ser um partido extremamente sensível ao voto útil e à situação do PS, pelo que vamos ver se o eleitorado optar muito pelo voto útil. Acho que o grande prejudicado vai ser o LIVRE e, aliás, Rui Tavares tem contestado muito a tese de Pedro Nuno Santos do voto útil, exatamente por causa disso. Na campanha. Mas é interessante, é só mesmo uma nota. Ele quer é ultrapassar a ele, mais do que ultrapassar os outros. É interessante. David, agora és tu. O JPP da Madeira pode mesmo eleger um deputado e estrear-se no Parlamento Nacional? Eu acho que sim, veremos, obviamente, mas tem todas as condições, porque a votação no Círculo, neste caso da Madeira, eles têm uma implantação forte, neste momento são o segundo partido regional, são o partido que lidera a oposição no arquipélago da Madeira, teve uma votação muito forte. Se tiver uma votação ainda, mesmo que bastante inferior à que teve nas últimas eleições, mesmo regionais, mesmo assim conseguiria eleger nestas eleições, portanto acho que é bem possível que sim. Liliana, o ADN vai voltar a ter 100 mil votos? Duvido. Duvido muito. Acho que, de facto, em 2024, embora não haja nada que eu possa provar, acho que houve ali alguma confusão com a questão das siglas, porque, e embora a percepção nas eleições europeias seja sempre diferente e, portanto, não estamos a olhar para os mesmos números, nas eleições europeias eles caíram para metade dos votos. Portanto, essa clarificação foi sendo feita. E, honestamente, acho que a ADN não está a fazer uma boa campanha. Parece pouco e quando aparece não fala de propostas... Não acho que vai conseguir concretizar... a mobilização dos votos numa eleição. Eu recordo que
Em 2024 eles ficaram atrás do PAN apenas por 20 mil votos. Portanto, ficaram mesmo... houve ali um momento na noite eleitoral que nós aqui ainda levámos a mão à cabeça a pensar, será que devíamos ter alguém na sede do ADN? Será que eles vão eleger? Mas não creio. Mas houve pessoas que reconheceram que se tinham Enganado, equivocado, não é? E novamente, deixa-me só dizer isto, no Círculo Eleitoral de Lisboa, se não estou em erro, o ADN é o que aparece primeiro. Isto também favorece. Às vezes Isso no gera boletim confusão. favorece. Exatamente. Eu acho também a campanha, eu sei que a resposta é para ela, mas isto não resisto. Eu acho que também estão a dirigir muito a campanha a um nicho muito específico, que é os idosos com problemas de audição, e isso não sei se vai refletir no Ou que não têm resultado. cartões de multibanco e usam dinheiro vivo, que é uma das grandes bandeiras do ADN. Suzete, que resultados o PS é que garantiriam ao Pedro Nuno condições para se manter à frente do PS? Eu acho que o Pedro Nuno Santos vai continuar à frente do PS, a não ser que haja uma hecatombe no domingo, porque se por outra razão não for, porque há eleições já ali ao virar da esquina, as autárquicas no final de setembro ou em outubro. Portanto, parece-me que o PS não vai entrar numa substituição de líder a meses das eleições autárquicas. Agora, fica numa situação seguramente fragilizada e com contas a acertar para depois das autárquicas, diria. Se perder, não é? Se perder e, sobretudo, se perder por uma margem relevante, se mostrar que há aqui um sentido de declínio em relação às eleições anteriores, que está a perder força. Se ficar muito equilibrado, não fica numa situação fácil, de qualquer forma. David, agora és tu. O que é que correu bem à AD para se estar a distanciar tanto do PS nas sondagens? Eu não sei se não se está a distanciar muito, mas está a distanciar-se um pouco. Há algumas que já falam em 9 pontos, não é em todas, mas... Pronto, na nossa, por exemplo, na semana passada havia um encurtamento. Sim. Veremos na que vamos publicar esta quinta-feira, ou à hora de jantar, mas... É o incumbente. O incumbente normalmente tem essa vantagem. E depois, ainda por cima, foi um governo curto, pode utilizar a estratégia de vitimização. Eu já disse isso aqui algumas vezes, ter sido deitado abaixo, não o terem deixado de governar, a mesma que utilizou António Costa quando conseguiu a maioria absoluta, ou que utilizou Cavaco no passado, longínquo. Isso normalmente favorece o incumbente. Por outro lado, teve muitas medidas de distribuição de rendimentos, se quisermos, de valorização de rendimentos, o que também favorece neste contexto. Ainda por cima, nós sabemos que a função pública também é um segmento de eleitorado que proporcionalmente tem uma participação eleitoral superior a de outros segmentos e, portanto, nesse sentido, acho que isso favorece a mensagem. Por outro lado, talvez também o facto de Pedro Nuno Santos parece-me que não conseguiu, embora esteja mais afirmativo agora, não conseguiu de facto destacar-se ainda, e isso também não terá ajudado, embora eu acho que esteja mais aguerrido e mais capaz nos últimos dias de transmitir a sua mensagem, mas ainda assim não me parece que tenha sido suficiente para haver aqui uma inflexão. Eu já fiz muitas campanhas eleitorais, como vocês já fizeram muitas, e o que eu sinto nesta campanha é uma coisa que é muito forte quando se está no terreno, que é a dinâmica de vitória, não é? E nesta campanha da AD sente-se muito isso. Não sei se depois vai redundar em vitória ou não, mas sente-se muito que pelo menos as pessoas que estão a acompanhar a comitiva têm essa dinâmica. Essa dinâmica é muito forte e às vezes é diferenciadora. Liliana Santos está a tentar forçar, mas eu acho que sem sim, mas eficácia. não é o tipo de coisa que possa ser forçada, porque aquilo quando sai bem, sai natural. Liliana, para ti era uma pergunta fácil. Não, difícil. O PAN sai da Assembleia? Eu acho que sim. Acho que sim, mas gostava que não, porque acho que a Inês de Sousa Real tem feito um bom trabalho na luta pelos direitos das mulheres, das deputadas mais vocais sobre este tema no Parlamento, e acho que isso é relevante, além da questão da bandeira da proteção dos animais. Mas, quer dizer, dito isto, eu acho que sai, mas a verdade é que, e se calhar não temos essa noção, o número de votos aumentou nas últimas eleições legislativas, portanto eles cresceram apesar de estarem... Foi muito mais gente a votar. Exatamente. Mas pronto, podiam ter votado noutros partidos e ainda assim o PAN conseguiu crescer de 88 mil votos para 126 mil, portanto ainda foi
ainda foram alguns. Dito isto, acho que a campanha não está a conseguir mobilizar, ela está sozinha nas ruas, há poucas pessoas à volta dela, mesmo em termos de equipa de partido. Já aconteceu isso uma vez no PAN, lembras-te, com o Francisco Guerreiro? Sim, nas Sozinho. eleições europeias, sim. Portanto, acho que vai ser bastante difícil. Ainda assim, Francisco Guerreiro foi eleito. Eu sei. Portanto, talvez ela nos surpreenda. Suzete, estás à espera que o Chega suba, desça ou fique como está? Segundo as sondagens, pode ser qualquer uma delas, sendo que será de pouca monta face aos últimos resultados. O Chega está sempre ali, parece que ficará pelos 50 deputados, 49, 51, não andará muito longe disso. Agora, André Ventura passou toda a campanha eleitoral, agora fez uma inflexão no final, mas passou toda a campanha eleitoral a dizer que acreditava que ia ganhar as eleições. E só isso era uma vitória, o resto não era uma vitória. Exato, só portanto, ganhar é ficamos à espera de que sejam 48, 50 ou 52 ou 54 de ouvir fazer o discurso de derrota na noite eleitoral. David, é a última pergunta, não tenho mais. Esperas uma composição do Parlamento mais ou menos fácil de gerir? Eu acho que a composição do Parlamento vai ser mais difícil de gerir e de garantir a governabilidade, mas isso depois dependerá de haver ou não mudanças na forma como interpretam os resultados e como vão atuar daqui para a frente os principais líderes. Eu não tenho, isto não é uma convicção, mas vou ouvindo alguns elementos até que há de estudos internos dos partidos que apontam para a possibilidade do Chega efetivamente subir não muito, mas eles subirem 18% para 21%, por exemplo, são 3 pontos percentuais, mas que se podem traduzir não em 2 ou 3 deputados, mas em 10, por exemplo. E isso dá-lhes ali um peso. Mas, veremos. Se vires o conjunto das sondagens, Sim. eles não têm nunca uma Sim. uma não, na nossa, subida pronto, que estiveram ali seja nos expressiva. 20, eu digo, se eles tivessem os 20%, depende depois, obviamente, dos resultados globais, mas subir de 18 para 20, poder-lhes-ia garantir aqui não só mais 2 ou 3 deputados, mas mais 8, 10, não sei, veremos. E, portanto, isso também pode condicionar um pouco. Não sabemos o resultado da iniciativa liberal, mas, ou seja, aquilo que parece é, mesmo aquilo que seria a maioria mais, digamos assim, facilitadora de uma governação, isto já admitindo que a esquerda não consegue maioria absoluta. Já estou a escolher esse cenário porque as sondagens não Devia apontam ter para aí. feito essa pergunta a ti. Sim, não é isso, mas não, como a esquerda pode não conseguir, haveria o outro que garantiria maior estabilidade à partida, que seria a IEL e a AD. E parece que também não chega para a maioria absoluta. E, portanto, nesse sentido, vamos continuar a ter 3 blocos na Assembleia da República e dificuldade em governar, a menos que o líder do partido que perca tenha aqui a interpretação dos resultados de que, face à sucessão e à entrada de eleições e à entrada aqui em miniciclos governativos, só havendo aqui uma maior cooperação, se quisermos, é que é possível evitar que o país entre nesta lógica de a cada ano de haver eleições anuais para o Parlamento. E, portanto, eu acho que, no essencial, vai continuar a ser muito difícil de gerir a Assembleia da República, não só por quem vier a ser o Presidente da Assembleia da República nos trabalhos no Parlamento. Já tivemos essa dificuldade agora. Como também em garantir estabilidade na governação, sim. Dou-me por satisfeita com as vossas respostas. No dia 18 veremos como é que tudo isto acontece e depois até podemos comparar como é que correu tudo. Mas vamos agora ao público notório, Suzete. Eu queria falar a propósito deste episódio de saúde que aconteceu esta semana com André Ventura, numa questão que tem a ver com isto, mas que é uma questão política. André Ventura foi tratado no Hospital de Faro, teve direito a protocolo VIP, e o que é que acontece? André Ventura tinha criticado Luís Montenegro quando Montenegro foi tratado no Hospital de Santa Maria, também com o protocolo VIP. Perguntaram-lhe hoje, antes de ele se sentir novamente mal, como é que justificava o que é uma contradição com o discurso dele, e ele disse que era para ter segurança à porta e polícia à porta ou deixar que me matassem, nada menos que isto. Mas este episódio o que nos mostra é que
este discurso do Chega de que nós somos diferentes dos outros não é bem assim, não é? Desmonta-se. Exato. Autodesmonta-se. Ou A seja, realidade demonstra, não é? o Chega aceita exatamente os mesmos privilégios, mas depois tens uma justificaçãozinha ali ao lado. E quer dizer, o Chega tem cartazes espalhados por todo o país a dizer 50 anos de PS e PSD iguais e os privilégios e vão mais longe, a corrupção. Mas o Chega, afinal, parece não ser tão diferente disso, não é? Até pode ser, não só é igual, como até pode ser pior, porque nos 50 deputados que teve, já se viu bem que tipo de deputados também lá teve, não é? Portanto... Bem, podemos continuar a discorrer, mas acho que este episódio, por ser tão direto, André Ventura ter usufruído do mesmo direito que criticou no outro, que criticou o outro, torna muito evidente que afinal não é assim tão diferente. Deixa-me só dizer que não foi só a segurança à porta, foi um quarto privativo também, não é? Tudo isso. Sim, mas ele justifica, porque ele ainda por cima aproveitam isto para um discurso xenófobo, podia ser ciganos. Nem fui aí. Ou seja, ele teve medo, no fundo foi para o hospital, mas teve medo que um cigano lhe tratasse da saúde. Basicamente foi essa... Liliana, Meu Deus do céu, vou passar eu salva também. isto. Vou falar de imigrantes, mas com dos imigrantes, portanto, dos portugueses que residem no estrangeiro, e sobre um tema que todas as eleições é discutido, mas depois, a partir no dia seguinte às eleições, já ninguém se lembra. E de repente já deixa de ser uma prioridade para os partidos. Que são as sistemáticas dificuldades que os imigrantes têm em enviar ou fazer com que o seu voto seja contabilizado. Há relatos de imigrantes que não recebem os boletins de voto, que recebem boletins de voto incompletos, ou mesmo aqueles que enviam, mas depois não enviam-se consoante aquela discussão de se tem que enviar o voto e depois por fora é um envelope com a fotocópia do cartão de cidadão e, portanto, isso constitui uma irregularidade e o voto pode não ser contabilizado, como aconteceu, aliás, em 2022 e obrigou à repetição das eleições no Círculo da Europa. E depois ainda há aqueles que enviam e fazem tudo direitinho, mas por causa dos extravios ou da lentidão dos serviços postais, o seu voto não é contabilizado porque chega no dia 10 dias depois do prazo. Mais de 10 dias depois e precisamente do prazo que tem de chegar para que seja contabilizado. Portanto, nós temos hoje um número, apenas 6,52% do total de votos que estão previstos chegar por via postal já chegaram. Portanto, eu acho que é vergonhoso que não exista uma solução para estas pessoas e que sistematicamente sejam discutidas respostas, nomeadamente alargar a possibilidade do voto presencial nos consulados, sem necessidade de inscrição prévia ou com prazo mais alargado, ou até o voto eletrónico, e não há vontade política para que isso seja mudado. Mas a culpa é dos serviços postais, como disse mas a culpa é precisamente Rangel, o governo não tem nada a ver com isso. A culpa é dos serviços postais dos outros países. Sabendo que isso Sim, acontece mas neste caso sempre. tem que ser o Parlamento a resolver a questão também, independentemente deste governo ou do outro, acho que também tem que ser o Parlamento, os partidos, o PSD e o PS quererem mudar a... É verdade. Independentemente disso, há uma questão muito simples, que é, porquê é que não mandam antes? É que isto repete-se. Sim, é que é sempre muito em cima. Ou seja, antes de pensar nas soluções de fundo, só esta muito... Porquê é que não mandam antes? E este ano voltaram a enviar os boletins com a mesma distância para as eleições que o fizeram há um ano. E há um ano houve problemas de atraso, muitos que não chegaram, e portanto mantêm o mesmo, em vez de anteciparem. Esta é aquela notícia que nós podemos sempre ir buscar às eleições anteriores. Aliás, é só mudar a data e ela continua. Eu ontem fiz isso. Todas Eu as ontem eleições. recuperei a minha notícia do ano passado para ir buscar contexto. Foi muito fácil. David. Eu vou ser rápido no meu público inteiro, até porque já foi falado, mas também há falta portanto, falta de imaginação. Eu também iria falar do episódio do VIP do Ventura, mas aproveito para sinalizar, e acho que tem aqui algo cómico. Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer que lhe foi desejar as melhoras, que espera que recupere, até sugeriu que ele parasse agora, suspendesse a campanha, e no fundo vem dizer que espera que ele tenha juízo, que lhe disse que é para ter juízo. E eu acho isto muito giro, vindo do Presidente da República, que já teve também episódios de saúde, porque pelos seus hábitos de não se alimentar suficientemente de manhã e depois num dia até quente, misturar o forte e mel com o moscatel. E, portanto, nós sabemos que as misturas normalmente não dão bom resultado, mas pronto, fala a voz da experiência e acho que foi engraçado. Obrigada aos três. Voltamos na quinta-feira, dia 22, já depois das eleições e já com o resultado eleitoral mais definido ou não. Vamos ver que Parlamento sai do dia 18. Logo veremos. Até quinta. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana.
O público fica no ouvido.